O Skinwalker Ranch já tem evidências razoáveis, científicas? Já, assim, e pra mim eles estão experiência? segurando ali junto com o governo. Que porra é essa? Cara, Skinwalker Ranch cara, eu não vou mais nem me pagando, porque além de tudo tem negócio de radiação, os caras ficam com câncer e tal. Onde fica essa porra? Fica no Utah. Utah. Tu já foi O lá? que tem ali? Já Terra indígena. tiveram um monte de Terra ritual. indígena. Ritual indígena dos Skinwalkers. O que é o Skinwalker? Uma tribo brigava com outra, e aí ele faz um ritual pra evocar o Skinwalker, que é uma criatura shapeshifter, muda de forma, pode virar o que quiser. Aham. Uma das clássicas é um homem com lobo, mistura de homem com... Tipo um lobisomem, né? Homem com aquele bicho que tem lá nos desertos. Tipo uma raposa lá. Tipo uma raposa, um negócio desse, Sei. esqueci o nome. Chacal, um negócio desse. Eu já vi histórias de um ranger, que é tipo um policial ambiental, só que é um indígena que é policial, porque geralmente ele bota os próprios indígenas pra fazer a patrulha. O cara falou que ele tava, sei lá, 100 por hora, o bicho tava vindo correndo atrás dele na mesma velocidade. Eles acompanham qualquer velocidade. Então é como se fosse físico e não físico, né? Essas características. Né? Ele contou uma história que eu fiquei grilado, que o cara tava, um outro cara que não era indígena, tava dirigindo ali na estrada, aí ele viu a orbe, a bola, só que a bola veio assim, de repente, passou por dentro do carro, passou no peito dele, só que queimou o cara todo por dentro. Ele parou o carro, a ambulância pediu ajuda, a ambulância veio e pegou. O cara tava todo queimado por dentro, no meio do peito. E onde queimou, apareceram tumores depois. Ou seja, radiação violentíssima. Por isso que eu tomo cuidado. Lá nesse Skinwalker Ranch. Não foi no Skinwalker Ranch, não. Nessas reservas florestais aí, indígenas e tal. Reservas florestais que essas paradas rola, né, cara? Pô, você chega lá, os caras contam essas Ali tem histórias um quadrângulo, né? Novo México, Arizona, Utah e tem mais um outro. Four Corners Region. Colorado, eu acho. Four Corners, né? Four Corners. Lá, meu irmão, ali é o rituais pra hotspot. cacete, hotspot de fenômenos. Quem policia, como você bem falou, são os próprios indígenas que se candidatam ali, e o governo contrata, paga, O dá cara tudo. é um policial normal, tem arma, tem tudo. Já vi histórias desses caras, palestras assim, história loucaça. São os Rangers, né? Rangers. E só que aí, cara, teve uma das histórias que ele contou que essa história foi muito louca. O cara tava passando na estrada, aí veio alguém pedindo ajuda. Aí ele parou pra ajudar. O cara parecia que tava com uma roupa policial, mas o maluco era gigante, era com a pele toda azul. Aí ele falou, foi mal, não vou ajudar não. Saiu fora. Aí o cara acha que ali tinha uma base e esse ser tava preso na base e ele conseguiu fugir e tava pedindo socorro. Caralho. Falou, não ajudei não, mano. Larguei. Tá maluco, se fui fode embora. aí, Ou mano. então disca, né? Pra pegar o cara, né? O cara pode parar, ser. aceitou a entrada dele. Abre aí. Porque tem casos desses seres que muitos nessa área de reserva indígena, que os seres ficam arranhando a porta e a janela. O ser super forte. Por que não explode a porta? Por que não explode né? a porta e a janela? Não tem autoridade. E aí ele quer o quê? Que a pessoa abra a porta ou a janela pra ele. Igual o vampiro, né? Só entra se for convidado. Por que não tem autoridade? Isso é uma das regras do mundo. É como se fosse uma regra. É como se você a precisa casa autorizar. É tua, ali você manda. Entendeu? Eu sempre faço essa oração lá em casa. Pô, a casa é minha, só entra quem eu deixo. Espírito do mal não tem autorização. Se estiver aqui dentro, pode sair fora. É bom, eu faço todo dia essa oração, que faz um descarregozinho bom. Interessante esse lance que tu tá falando aí, de a gente manda embora, ele tem que ir. Por que... Mas precisa de... Tem alguma coisa, algum molho que precisa também, não é? Pra tu mandar embora e ele ir, o que precisa? É a autoridade? É querer dizer isso? Eu acho que é? Vamos supor que esses seres, eles se alimentam de... o cara que é negativo, invejoso, nojento... viciado em várias coisas, o cara viciado em jogo, droga, bebida, o cara... Aí o cara chega e fala, sai, ele vai falar, você tá comigo, irmão. Se o cara tiver no jejum, tiver na moral, aí é mais fácil. É porque não adianta nada do cara você pedir pra expulsar, até vai sair, mas a porta ficou aberta, né? Aí vai vir de novo, o cara vai voltar, vai vir outro. Você não trancou a porta, metáfora né? da porta é importante. Ou então o cara que é obeso falou, a obesidade sai de mim, continua comendo um monte de groselha. É igual a pessoa que chega lá e pede ajuda. Eu dou às vezes o exemplo, eu falo, cara, para você ser liberto desses problemas, você tem que parar de fazer essas coisas que você faz, que você tá alimentando o bicho, tá dando porta, brecha. Ah, mas isso aí acho que não tem nada a ver. Eu falei, então, cara, é igual o médico, você chega no médico e fala, doutor, estou com a pressão alta. O médico fala, alivia um pouquinho o sal, você fala, mas eu gosto tanto de sal. Eu falo, então fica com pressão alta, pô. Não vou poder te ajudar, né? É a analogia com o que eu falei do fenômeno que é negativo, tá te afetando, mas você não quer largar Não quer largar,
Porque, já que você falou isso, a gente vai. Eu acho interessante falar sobre esse detalhe. Muitos desses seres se alimentam da parte da libido, né? E o cara, às vezes, tem relação com esses seres. E pra ele. Só que ele fica amarrado, começa a vir um monte de problema, mas o cara tá viciado naquele prazer ali. Mano. Num sonho? Não, às vezes acordado mesmo. Quer ver, ó? Vou dar um exemplo aqui, não vou citar detalhes. O cara tá num lugar e uma pessoa incorpora uma entidade. Tá. E aí ele fica apaixonado pela entidade. Mesmo que seja um homem incorporado, mas aí o homem incorpora e fala com voz de mulher e fala de um jeito sedutor que o cara fala. Aí o cara começa a ser seduzido por aquilo. Isso é uma história que eu ouvi o relato do cara falando. Ele chegou pra entidade e falou: eu quero ter relação com você. Aí ele disse que um dia ele estava andando na rua e aí uma mulher maravilhosa apareceu e falou: vem, gatão. Ele caiu pra dentro, pegou a mulher no mato mesmo e quando terminou a mulher sumiu. Aí na outra vez que ele voltou lá no lugar, o bicho incorporou no cara e falou: gostou que a gente se encontrou lá? Foi muito bom, né? Aí ele: então foi isso. Entendeu? O cara, eu não sei se... Ele teve a impressão que ele teve relação com uma mulher, com uma pessoa física. Só que era uma entidade ali. Isso são relatos que existem. É igual um amigo meu uma vez falou comigo, o Rafael. Ele falou: mas você já fez sexo com o espírito? Eu falei: por que você nunca fez, não? Ele riu pra caralho. É claro que eu nunca fiz, né? Eu tô narrando as histórias que acontecem. Agora, se você pega um livro, Ele Veio para Libertar os Cativos, que é da Rebecca Brown, no Mastral tem muito isso também, mas eu vou falar dos Estados Unidos para evitar problema pro meu lado. Existe tipo o concurso dentro desse grupo satânico nos Estados Unidos, que ela contou nesse livro, que é a esposa nacional de Lúcifer. Ou seja, entre as feiticeiras, tem um campeonato entre elas para ver quem que vai ser a esposa dele naquele ano. E quando ela ganha o campeonato, ele chega e arrebenta a mulher toda. Tem relação com ela, mas barbariza tudo. A gente vê isso no filme, aí é filme, né? Advogado do Diabo. O Al Pacino lá que faz o papel do diabo, ele pega a mulher lá e arrebenta. A mulher chega toda espancada e fala: pô, o cara me pegou e tal, não sei o quê. Então, você vai vendo essas lendas e vai montando o quebra-cabeça e fala: cara, deve ter um fundinho de verdade isso aí, né? Que é muito parecido. Então, por que eu tô falando isso? O cara tem relações íntimas com um ser que ele tem uma experiência como se fosse um ser físico palpável. Entendeu? E tem o último grau do fenômeno pra mim é a gravidez fantasma, né? Que é justamente aquela que a gestação é interrompida no terceiro mês. A pessoa começa a ter sempre no terceiro mês. A pessoa começa a ter abduções e aí ela começa a ter ou experimentos de inseminação ou relações sexuais, pode ser os dois. E aí no terceiro mês ela aparece grávida, tem os exames, tudo certinho, como se fosse um ser humano, um feto de humano normal. No terceiro mês volta uma abdução e ela perde, some e o médico não consegue explicar por que o feto sumiu. Tem casos que deixou a placenta e deixou o cordão umbilical e o feto sumiu. Isso documentado nos Estados Unidos pela MUFON, que é uma organização lá. Caralho. Loucura, né? E aí a gente tem... Por exemplo, quando a gente estava conversando sobre chupacabra ou sobre seres, antes de começar, que tu falou assim, o Grey, que no caso esse aqui tá green. Não tem pistola. Esse aqui tá green, não tem pistola, né? É. Mas os híbridos, pode ser que eles tenham órgãos sexuais. E dá uma encaçapada na pessoa. Inclusive, olha só, tá vendo esse ETzinho aqui? Eu tenho uma magru ali, que eu quero colocar um monte desse ETzinho aqui pra galera pegar aqui no Flow. Se você conhece alguém que faz uns ETzinhos, não precisa ser a camisa, mas assim, um ETzinho, a gente ia se achar. Aí tem a maquininha, né? Tem lá embaixo, já tem a maquininha, só falta colocar os bichos. E aí, cara, tem essa questão, tem pessoas que já relataram pra mim que tão viciadas em relações sexuais com o invisível, né, a entidade. Uma famosa punheta. Não, a pessoa tá dormindo e ela tem relações sexuais num sonho que é mais real que a realidade, né, basicamente é isso. Meu Deus do céu, cara. E às vezes ela acorda e tem ainda os sinais físicos, né. Eu, quando voltei do Atacama, não falei, quando eu voltei do Atacama desse experimento, eu tive um sonho que alguém tava me enforcando, eu fiquei sem ar, acordei sem ar, e eu fiquei uns 10, 15 segundos ali com, fisicamente, o enforcamento, o cachorro do meu lado, eu não entendendo nada, e já o braço acordado, aqui, né? Já acordado e o braço aqui enforcando. Um braço? Tu sentia sim, como sim. se não era o seu... Matalhão. Não era o seu próprio braço, não. Não. Um braço, uma pessoa. E o que tu faz? Aí e você aí mentalizou? passou. Você mentalizou de... Eu não lembro o que eu Deus fiz. e tal. Acho que passou. Acho que nessa eu tava tão assustado que eu nem... Acordando, né? Eu nem sabia o que tava acontecendo.
E passou depois de 10, 15 segundos. Rolou um contra-ataque, né? Que você foi pra cima do bicho lá. Aí você tem que orar, pedir pra sair e tal, fazer terço, etc. Aí some, né? Caralho, que assustador essa porra, Então, velho. assim, são fenômenos, são experiências oníricas, teoricamente, mas num ambiente que é mais real do que a realidade, que às vezes transbordam para o físico, com essas questões físicas, com a questão sexual, com a questão de ferimentos, implantes, etc, entendeu? Então são seres que conseguem entrar na nossa realidade. O filme do Fred Krueger, pra mim, é o melhor filme de aliens que existe. Tá. Legal. Ele entra pelo hora do pesadelo, né? Ele entra no Isso, é pesadelo. perfeito aquilo ali. Tem relato de gente que morreu no meio de um sonho. Tem umas experimentos, não sei se é Singapura, você deve ter ouvido falar desse caso. Começou uma epidemia de jovens que tinham sonhos e morriam de infarto nos sonhos. Os Estados Unidos foi lá e pesquisou muito isso. E tem até um nome para esse fenômeno na época. Entendi. Esse eu não conhecia, não. Então acredito que pode acontecer sim. Mas você acha que é o quê? Anos 70, mais ou menos? É por aí, antigamente, umas décadas atrás, aí, 80, 70. Aí o pessoal que é medroso tá até com medo de dormir agora, né? E foi uma epidemia, porque eu acho que um foi morrendo e contando pro outro e começa assim, então, a criar essa coisa na cabeça, a pessoa fica pensando nisso. Aí atrai. Atrai, né? E é isso que pode estar acontecendo aí. Entendi.